O curioso é que toda grande tragédia começa com um detalhe tão pequeno que quase passa despercebido. E é por isso que eu preciso que você imagine o instante exato em que Jefté, ainda coberto pelo pó da batalha vencida, cruza o limiar da própria casa acreditando que finalmente terá paz. Há um cheiro de fumaça distante, talvez das fogueiras acesas pelos soldados, misturado ao aroma familiar do lar, e essa combinação cria um contraste estranho, como se dois mundos se chocassem bem ali, no silêncio do corredor. Ele respira fundo, tentando se convencer de que sua promessa não vai cobrar um preço tão alto quanto algo dentro dele murmura. E é nesse espaço de respiração hesitante que um pensamento incômodo tenta nascer, mas ele o afasta como quem espanta uma sombra. Você já sentiu que algo terrível estava prestes a acontecer antes mesmo de haver um motivo claro? Pois Jefté sente exatamente isso quando ouve o ranger da porta. Lenta, profunda, carregando um significado que ele ainda não ousa nomear. E o curioso é que se ele tivesse dado apenas mais um passo, talvez tivesse visto o detalhe que mudaria tudo, mas não viu. A luz do fim da tarde entra pela abertura, dourada no início, avermelhada depois. E cada mudança de cor parece avisar alguma coisa que escapa à compreensão imediata. O ar vibra, como se uma força antiga estivesse prestes a revelar algo que não deveria ser visto tão cedo. Jefté sorri. Um sorriso trêmulo, quase involuntário, menos acreditando que encontrará um servo, um animal doméstico, qualquer coisa que tornasse seu voto apenas uma lembrança incômoda. Mas o que atravessa a porta não é isso. É leve, quase dançante, uma silhueta que corre em sua direção com uma alegria tão pura que chega a ferir. Os pés dela batem no chão com pequenos ecos que se espalham pela casa, e o som lembra batidas de coração acelerado, como se o tempo tivesse decidido brincar com o destino. Jefté sente o peito apertar antes mesmo de distinguir o rosto, porque existe algo naquele movimento que quebra toda a previsibilidade. Mas o que exatamente acontece no instante em que ele finalmente reconhece quem vem ao seu encontro? E por que seus olhos perdem a cor por um breve segundo? E agora eu te pergunto, se você estivesse no lugar dele, qual seria a sua primeira reação nesse momento em que alegria e desespero se misturam de um jeito que quase ninguém ousa admitir? Comenta aqui embaixo o que você acha que ele pensou quando viu aquela figura atravessando a porta. A dança da inocência começa num instante em que o ar parece vibrar como uma corda prestes a arrebentar, e a luz dourada que atravessa o pátio cria pequenas partículas suspensas, brilhando como se fossem testemunhas silenciosas de algo grandioso demais para ser ignorado. A filha de Jefté surge com tamborins leves nas mãos, e o som que ela produz não é apenas música, é uma alegria pura, quase ingênua, que desloca o ambiente inteiro, criando uma incongruência dolorosa entre celebração e tragédia. Ela entra girando, e cada volta espalha um perfume leve de ervas e poeira quente, como se seus movimentos convidassem o próprio destino para dançar junto, sem perceber as sombras que já se aproximam. Jefté observa tudo com um sorriso preso, como se tivesse dividido entre orgulho e pânico. E o espectador sente esse estranhamento crescer na pele, perguntando-se quando exatamente a alegria começará a rachar. No fundo do olhar dele existe algo que ela não vê, e talvez nunca veja. Um receio tão antigo quanto os votos que os homens fazem sem entender. Ela dá mais alguns passos, e a luz se prende nos fios soltos do cabelo, criando uma moldura quase divina ao redor da sua expressão radiante, enquanto os tamborins ecoam pela casa como pequenos sinos anunciando um futuro impossível de deter. A voz dela risca o ar, suave, cantando palavras improvisadas de boas-vindas. E a melodia parece crescer entre as paredes, transformando o lugar num palco onde a esperança insiste em existir, mesmo quando tudo ao redor a contradiz. Jefté tenta acompanhá-la com os olhos, mas seu peito falha por um segundo, como se algo apertasse sua respiração de dentro para fora, lembrando-o do voto que agora se torna mais real que seus próprios passos. Ela percebe a hesitação, interrompendo a dança, com um gesto tão leve quanto um sopro, e essa pausa cria um silêncio que corta o espaço como lâmina fina. É nesse instante que o corpo dela inclina apenas um pouco, questionando sem palavras, tentando entender o que o pai esconde, e o espectador sente que algo terrivelmente humano está prestes a se revelar. O ar fica espesso, quase viscoso, carregado de um silêncio que parece falar mais do que qualquer discurso. A filha se aproxima devagar, como quem cruza um campo desconhecido,
com os olhos buscando respostas que Jefté não sabe organizar. O tamborim cai ao lado dela, rolando um pouco pelo chão, até parar num ponto onde a luz não o alcança, como um presságio esquecido pela pressa. Ela toca o braço do pai, e esse simples contato provoca nele uma reação quase imperceptível, um pequeno tremor, um piscar mais lento, um desvio de olhar, gestos mínimos, mas profundamente reveladores. Existe algo no toque dela que exige verdade, e o público percebe que ele tenta resistir. Tentado a inventar alguma explicação mais leve, mais suportável, mais humana, mas a inocência dela não permite mentiras. E o modo como ela espera fama e sorina cria um contraste devastador entre a leveza da dança e o peso do destino que se aproxima em passos silenciosos. E é nesse encontro que a tensão atinge um novo patamar, porque tudo indica que ela já sabe mais do que deveria menos. Mas exatamente o que? Jefté respira fundo, como se tentasse reunir força suficiente para pronunciar algo que o próprio ar rejeita, enquanto o rosto dela se mantém imóvel. Atento, esperando por uma resposta que talvez mude tudo ou destrua tudo, o ambiente, antes luminoso e festivo, ganha tons mais escuros, e até o som distante do vento parece desacelerar, como se a natureza aguardasse a revelação que está prestes a acontecer. A filha mantém os olhos fixos nos dele, e essa firmeza inesperada desafia qualquer tentativa de fuga, como se ela estivesse pronta para enfrentar algo que ainda não foi dito menos, mas cujo contorno já pressiona as paredes da casa e do coração. Jefté abre a boca, fecha, tenta novamente, e o espectador sente a angústia aumentar, acompanhando esse esforço quase físico de alguém que percebe tarde demais o tamanho do próprio erro, e no exato momento em que ele finalmente decide falar, um detalhe no olhar dela muda. Um brilho rápido, uma compreensão súbita, menos como se ela já tivesse entendido tudo, antes mesmo que ele confessasse uma única palavra. Mas por que ela reage assim, tão rápido, tão profundamente, como se já esperasse essa revelação desde o primeiro passo da dança? O voto irrevogável começa a tomar forma no instante em que Jefté finalmente revela com voz fragmentada. O peso das palavras que soltou sem medir consequências e o ar ao redor parece reagir como se cada sílaba pronunciada estivesse abrindo uma porta para algo antigo e implacável. A filha escuta em silêncio, imóvel, com a postura de alguém que entende algo maior do que a lógica humana permite. E sua serenidade cria uma incongruência tão intensa que chega a ser desconfortável. A casa, antes iluminada pela dança, agora parece um espaço suspenso, gelado, cada sombra alargando-se, como se quisesse abraçar ambos. Jefté sentiu o próprio coração se desmanchar, cada batida ecoando arrependimento e desespero, e algo nele tenta buscar um caminho de volta, como se houvesse ainda um atalho para desfazer o que foi dito diante do Altíssimo. Mas nada retorna, nada aceita. O voto dito de forma tão impulsiva, agora tem forma, tem corpo, tem rosto, o rosto dela. E ao observar a expressão serena da filha, ele percebe que a verdadeira batalha não terminou com a vitória contra os inimigos, mas começa ali, no silêncio que se forma entre os dois. Mas por que ela aceita tudo com tanta calma, como se tivesse previsto esse momento desde muito antes? A filha se aproxima com passos lentos, cada movimento envolto em uma luz suave que atravessa a janela. E o toque que coloca sobre a mão do pai não é apenas gesto de conforto. É como se ela estivesse reafirmando uma escolha, a escolha de carregar um destino que não pediu, mas que parece compreender com uma clareza dolorosa. O contraste entre a culpa esmagadora de Jefté e a serenidade quase sagrada dela cria uma tensão que cresce como uma tempestade silenciosa, fazendo o espectador sentir na pele a profundidade desse dilema moral. Ele tenta explicar, mas cada palavra tropeça na sua própria dor, e o olhar dela permanece firme, como se enxergasse além da tragédia imediata, como se algo dentro dela soubesse que esse voto não era apenas um erro humano, mas um portal para a revelação de algo oculto na própria fé. A casa parece encolher em torno deles, as paredes absorvendo a conversa, as janelas pulsando com a luz variável do entardecer, tudo convergindo para um único ponto, o inevitável. E ainda assim, há uma pergunta silenciosa no ar. Algo que nem ele nem ela conseguem articular, mas que entra nos pulmões como um aviso. A filha respira fundo, e o som dessa respiração tem um peso que transcende a idade dela. Ela fala com uma calma que fere, dizendo que aceita o voto,
não com resignação, mas com uma espécie de lucidez que provoca um arrepio no espectador, como se estivéssemos diante de alguém que compreendeu um significado que sempre escapou aos demais. Jefté, ao ouvir isso, tenta segurar as lágrimas, mas o rosto treme e a boca vacila, como se a alma inteira estivesse tentando escapar do corpo naquele instante. Ele segura a mão dela com força, quase como se tentasse impedir que o destino a puxasse para longe. No entanto, ela sorri, um sorriso leve e triste, mas incrivelmente firme. E esse sorriso se torna um símbolo de algo tão intenso que chega a desafiar qualquer explicação simples. O vento entra pela janela, trazendo o cheiro de terra seca e folhas esmagadas, como se a própria natureza estivesse inclinando a cabeça para testemunhar o pacto que se solidifica ali, naquele instante que ninguém ousaria interromper. E é nesse momento que ela coloca uma condição, uma única menos algo suave, mas com um peso que cai sobre Jefté, como uma sentença necessária. Mas, o que exatamente ela pede com voz tão baixa que mal se ouve, mas cujo impacto muda completamente o curso do que virá? A expressão de Jefté muda ao ouvir o pedido, uma mistura de dor, surpresa e uma espécie de respeito profundo pela coragem dela. Ele percebe que aquele desejo não é capricho, nem fuga, nem tentativa de adiar o inevitável. E algo maior, algo que atravessa o tempo e que ecoa nas histórias contadas ao redor das fogueiras, nos rituais que os antigos sussurravam como parte da tradição. A filha fala com calma, explicando o motivo, e a câmera emocional do espectador se aproxima desse instante como se fosse proibido piscar. O pai concorda não porque quer, mas porque entende que essa é a única forma de honrar tanto o voto quanto o espírito forte que ela carrega. O silêncio que segue a decisão é tão profundo que parece um véu cobrindo a casa inteira. E até o ar respira diferente, como se estivesse aguardando o desenrolar daquilo que foi selado. E no momento em que eles se abraçam com a luz já quase azulada do início da noite envolvendo os dois, há um detalhe sutil no olhar dela, menos um brilho rápido, quase imperceptível, que sugere que ela percebe algo que Jefté ainda não entende. Mas que revelação silenciosa ela enxerga ali, algo que só fará sentido quando o próximo capítulo se abrir diante de nós. O último horizonte começa a se desenhar quando a filha de Jefté se afasta da casa pela primeira vez, desde que soube do voto. E o som dos passos dela, menos leves, ritmados, parece acompanhar um silêncio que cresce como um presságio em torno da aldeia. O céu assume um tom alaranjado profundo, quase vermelho, como se estivesse reagindo à decisão que paira sobre ambos. E cada rajada de vento traz o cheiro de poeira quente, misturado ao aroma distante de flores silvestres. Ela caminha como quem atravessa um limiar invisível, carregando uma serenidade que contrasta com a dor que pesa no corpo do pai. E esse contraste cria uma sensação inquietante, como se estivéssemos testemunhando dois destinos, caminhando em direções opostas, mas amarrados pela mesma promessa. Jefté observa a distância, o rosto tenso, os olhos buscando nela um sinal de arrependimento, de medo, de hesitação, qualquer coisa que o permitisse voltar atrás menos mais. O que vê é uma firmeza que machuca, porque revela uma coragem que ele mesmo não consegue reunir. E é impossível não se perguntar como alguém tão jovem encara o fim com tamanha clareza, menos como se enxergasse além do próprio tempo. Ela se reúne com suas amigas nas colinas próximas, e o riso delas, que normalmente ecoaria leve e inocente, agora carrega uma melancolia, quase palpável, como se todas soubessem que aqueles dias seriam lembrados como uma fronteira difícil entre juventude e despedida. E elas se cantam juntas, e a melodia se espalha pelo vale como um lamento disfarçado de celebração, criando uma cena que mistura beleza e tragédia de um jeito tão forte que é difícil respirar. O vento mexe nos cabelos da filha de Jefté, e o brilho da luz do entardecer faz com que ela pareça envolta por uma aura dourada, como se estivesse se distanciando do mundo dos vivos, antes mesmo de partir. As amigas tentam esconder as lágrimas, mas a voz delas treme, e esse tremor se infiltra no ar, deixando a sensação de que algo sagrado está sendo observado por forças que ninguém ousaria nomear. E há um momento em que ela olha para o horizonte como se estivesse procurando um sinal, talvez uma confirmação silenciosa de que sua escolha é realmente necessária, menos. Mas o que exatamente ela vê no limite, entre luz e sombra? Jefté,
incapaz de permanecer longe, sobe até a colina, observando de longe, lutando contra o impulso de correr, de implorar, de quebrar o voto que o próprio coração grita para abandonar. Mas algo o impede, talvez medo, talvez fé, talvez a certeza de que ele já atravessou um ponto sem retorno. Ele coloca a mão no peito, tentando acalmar um desconforto que cresce como um nó, e cada respiração parece rasgar por dentro, como se a culpa tivesse ganho peso físico. Ele a vê rindo pela última vez, e esse riso, leve, cristalino, puro, perfura sua alma como uma lâmina fina, porque é um som que ele sabe que jamais voltará a ouvir. A filha, percebendo a presença dele, gira devagar, e o olhar que troca com o pai naquele instante é tão intenso, que até o vento parece parar para escutar o que não é dito. Não há reprovação, nem medo, nem dúvida menos, apenas um reconhecimento profundo do destino que se aproxima, como se a vida inteira dela tivesse caminhado para esse momento. Mas o que é que esse olhar transmite que o pai não consegue decifrar completamente? A noite desce com uma velocidade estranha, e as sombras se alongam sobre a colina, envolvendo as jovens como um manto silencioso. A filha de Jefté toca a terra com a ponta dos dedos, sentindo a textura fria, como se estivesse se despedindo não apenas da vida, mas também do próprio mundo físico. Ela respira fundo, absorvendo a última sensação de liberdade, e suas amigas a cercam, segurando suas mãos, formando um círculo, que parece um ritual ancestral. O ar fica mais pesado, mais denso, e um silêncio profundo domina o ambiente, como se aquele instante fosse maior do que todas elas juntas. A filha então se levanta, olha para o céu escuro, pontilhado pelas primeiras estrelas, e murmura palavras tão baixas, que nem o próprio vento ousa espalhar. Jefté dá um passo à frente, tomado por uma urgência que ele próprio não compreende totalmente, mas para antes de chamá-la. Algo na expressão dela o impede, como se ela estivesse prestes a revelar um segredo que transformaria tudo. E no instante em que ela volta o olhar para ele, há um brilho inesperado, uma espécie de compreensão final, que não pode ser dita em voz alta, mas que muda completamente o sentido do que está prestes a acontecer. O que exatamente ela percebe nesse último olhar, e por que isso faz Jefté hesitar como nunca antes na vida? O sacrifício que ecoa começa na madrugada silenciosa, em que o mundo parece segurar a respiração, como se a própria criação estivesse aguardando o desfecho inevitável do voto que nenhum coração humano deveria carregar. A luz ainda não nasceu, mas um brilho cinzento cobre a terra, dando à cena um tom de sonho quebrado. Jefté caminha à frente, os passos pesados como se cada um enterrasse um pedaço da alma dele no chão. A filha o acompanha com a serenidade de quem já cruzou um limite interno que nenhum medo consegue alcançar. E isso cria um contraste que rasga o peito do espectador. A fragilidade do pai versus a força silenciosa da filha. O vento frio passa entre os dois, trazendo o cheiro metálico das pedras molhadas, e o som distante de um pássaro solitário, como se o próprio céu estivesse compondo uma trilha para o momento que ninguém ousaria narrar sem tremer. Eles não falam. Não é preciso. Há uma conversa inteira acontecendo apenas nos olhares. Uma conversa que mistura amor, culpa, promessa e algo mais profundo. Algo que parece se estender além do tempo. Mas qual exatamente é essa mensagem silenciosa que só os dois entendem e nenhum outro jamais compreenderá por completo? O altar improvisado surge à frente como uma cicatriz na paisagem, bruto, frio, feito de pedras empilhadas que parecem carregar em si histórias de antigos rituais esquecidos. A filha toca uma das pedras, sentindo a aspereza raspar sua pele, e esse pequeno gesto transforma o ar. Jefté sente as pernas fraquejarem, e a mão que segura a faca menos uma lâmina simples, mas pesada como o destino, treme, como se estivesse viva. Ele tenta falar, mas a voz se desfaz antes de sair, e o silêncio que isso cria é mais doloroso que qualquer grito. A filha sorri, um sorriso curto, quase imperceptível, mas suficiente para manter o mundo inteiro em suspenso por um segundo. Ela coloca a mão no ombro do pai, e esse toque devolve a ele um fragmento da força que perdeu. E algo acontece nesse instante, uma sensação estranha, como se o ar vibrasse, como se uma presença invisível observasse tudo, avaliando, esperando. Há ali uma tensão espiritual, algo que Jefté sente na pele, como um frio repentino que se infiltra pelos ossos. Mas que tipo de olhar invisível observa aquele sacrifício?
E por que essa presença parece pesar tanto? Quando ela se posiciona diante do altar, a respiração de Jefté fica curta, quase inexistente. Ele luta contra o próprio corpo, contra o próprio voto, contra tudo que o trouxe até ali. É como se uma batalha completamente diferente estivesse sendo travada dentro dele. Uma batalha entre obediência e amor, entre fé e instinto, entre a promessa feita aos céus e a promessa implícita que todo pai faz ao segurar um filho pela primeira vez. A filha ergue o rosto, olhando para o céu que começa a clarear com tons de roxo e azul profundo, e seus olhos parecem refletir algo que Jefté não consegue enxergar. Uma certeza, uma entrega completa, quase luminosa. Ela fala algumas palavras suaves, e mesmo que o vento leve parte delas, o impacto permanece. Não há medo. A propósito, a decisão. Jefté fecha os olhos por um instante, tentando encontrar forças que não sabe se ainda possui. E quando os abre, vê algo que o paralisa, menos uma expressão no rosto dela que ele jamais viu antes. Algo entre revelação e despedida, como se ela tivesse compreendido algo sobre o sacrifício que ele nunca compreenderá. Mas o que é esse entendimento silencioso que ela rega consigo? No instante final, o mundo parece hesitar. O vento para. O céu segura a luz. Até os sons da manhã parecem se esconder. Jefté ergue a faca, e o peso dela agora é tão imenso que parece puxar não só o braço, mas toda sua história, sua fé, seus erros. A filha fecha os olhos com uma paz que fere, e o silêncio que se instala é tão absoluto que parece rasgar o tempo. Algo dentro de Jefté se rompe. Um som que não é audível, mas que ecoa por dentro, rachando memórias, convicções, esperanças. E então, quando finalmente o gesto é consumado, não há grito na Alratrovau. Não há sinal divino. Há apenas o som seco da respiração dele se desfazendo, o corpo curvado, o chão absorvendo mais do que deveria, e o céu silencioso, como se contemplasse um segredo que jamais será esclarecido. O sacrifício se cumpre, mas o eco que deixa não pertence apenas àquele mundo. Ele atravessa eras, crenças, consciências. E na quietude que segue, uma pergunta surge, tão incômoda quanto inevitável. O voto de Jefté foi fé ou tragédia? Comenta aqui embaixo. Você acha que ele tinha escolha? E se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhe, né, amigo? Por que não? Até porque ainda vem muito vídeo como esse. Até o próximo vídeo sombrio.